Amém? Vamos lá? Então, que Êxodo, que gente? Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versículo do 12 ao 17. Hoje eu quero falar com vocês, como eu estou falando sobre as 7 igrejas da Ásia, hoje eu quero falar sobre a igreja de Pérgamo. Lembrando a vocês, que eu já falei em outros momentos, que o livro do Apocalipse está dividido em sessões de 7. Então você vai ver 7 igrejas, 7 trombetas, 7 anjos, você vai ver sessões de 7. Então eu estou falando sobre as 7 igrejas, depois nós vamos falar sobre as 7 trombetas, depois nós vamos falar sobre as 7 pragas, e por aí vai. A cada quarta-feira nós vamos, irmãos, eu quero deixar bem claro para vocês que eu não tenho pressa de terminar, eu não estou com pressa. Pastor, se eu podia falar logo sobre as 7 igrejas de uma vez só, não, porque o meu propósito é que você entenda o que eu estou falando, então eu não tenho pressa em terminar o estudo, a minha intenção é que você entenda o que eu estou falando, e a partir desse entendimento, que você mude de vida. Aleluia. Vamos orar então. Coloca a mão na sua mente e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te apresento a minha mente. Leva a minha mente cativa a mente de Cristo. Repreenda nessa noite todo espírito maligno que tenta atacar a minha mente. Todo dominador de mente, sai da minha mente. Que a minha mente seja cativa a mente de Cristo. Bota a mão no coração, diga: Espírito Santo, eu te autorizo a trocar o meu coração. Coloque em mim um coração de carne, sensível à tua voz, e que a semente, que é a tua palavra, possa cair no meu coração e produzir frutos, e frutos que permaneçam. Amém e amém. Glória a Deus. Lolo vai pregar comigo hoje. Carta à igreja em Pérgamo, Apocalipse 2, versículo 12. Vamos ler? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiadas. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações. Portanto, tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, introduzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te, caso contrário, logo virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Amém? Bom, como eu já falei em outros momentos, o livro de Apocalipse, ele significa o livro da revelação. Cristo está trazendo a revelação de tudo aquilo que está acontecendo e daquilo que ainda há de acontecer na terra. O livro do Apocalipse, ele aponta para o passado, para o presente e também para o futuro. Por que futuro? Porque se Cristo não vier na nossa geração, o livro de Apocalipse continua em evidência, se cumprindo
nós temos diversas profecias que já se cumpriram na história da humanidade, e nós conseguimos enxergar que essas profecias continuam se cumprindo, né? E cada vez vai se intensificando mais e mais e mais. Quando entra o capítulo 2, nós temos ali Cristo falando para João, direcionando a João uma carta a 7 igrejas. Todas as vezes que o número 7 apresenta na Bíblia Sagrada, ele dá a conotação de perfeição, porque o número 7 aponta para Deus. Você sabe que Deus criou o mundo, os céus e a terra em 6 dias, no sétimo ele descansou. Então por isso o 7 na Bíblia aponta para a perfeição, porque aponta para o dia do Senhor. Então, quando a Bíblia está falando as 7 igrejas da Ásia, a Bíblia está dizendo a toda a igreja que está estabelecida na face da terra, igrejas que Cristo estabeleceu, porque é fato e é verdade, irmãos, que tem muitas igrejas na terra que não foi Deus que levantou, são portas que não foi Deus que abriu, e a gente tem diversos exemplos bíblicos. O próprio Paulo vai dizer, não importa como Cristo é anunciado, se em verdade ou em fingimento, o importante é que Cristo seja pregado. Ou seja, existe alguém que prega Cristo com fingimento, tirando algum proveito do nome de Jesus. Nós temos o livro de Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo que o amor é a fonte de lucro, e muitas pessoas têm usado a fé como fonte de lucro. Isso é uma forma errônea de anunciar o Evangelho, mas tem gente pregando Cristo, enriquecendo através da anunciação do Evangelho. Então, quando você vê as 7 igrejas, ela simboliza a totalidade das igrejas que Deus estabeleceu. Só que, a partir desse momento, o Senhor está enviando uma carta às igrejas. A partir do momento que você recebe esta carta, você precisa entender qual igreja você é, porque você vai perceber que todas as cartas destinadas à igreja sempre abre com essa seguinte expressão: ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O pastor, aquele que é o representante de Deus diante da igreja. Então, quando o Senhor está dizendo ao anjo da igreja, Ele está dizendo: leia esta carta diante da minha igreja, porque eu estou destinando a vocês essa carta. Então eu, na figura de anjo da igreja, eu leio a carta diante dos santos, e a partir desse momento, as reflexões começam a vir, sobre eu como anjo, como estou conduzindo o rebanho, e você como rebanho, como está conduzindo a sua vida. Amém? Porque qual é o papel do pastor? Salmo capítulo 23, a Bíblia vai dizer que o pastor conduz a igreja a 2 lugares. Quais? Pasto verdejante e águas tranquilas. Você vai perceber que pasto verdejante é um lugar de alimento. Agora eu te pergunto, nesta igreja, as palavras que têm sido liberadas de altar, são alimento ou não são? São vida ou não são? Então você, como ovelha, você precisa se alimentar. Amém, gente? Então eu, como pastor, eu começo a refletir sobre a carta. Como que eu estou conduzindo o rebanho? E a partir dessa reflexão, eu transmito para a igreja como a igreja está sendo conduzida e está posicionada diante de Cristo. Então nós falamos já sobre a igreja de Éfeso, nós falamos sobre a igreja de Esmirna, e nós agora vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Vamos lá, bota aqui para mim, por gentileza. Eu consegui, a igreja de Pérgamo foi a igreja que eu mais achei dificuldade de achar imagens na internet, mas eu consegui algumas imagens. Essa daqui é meio que um desenho ilustrando a cidade de Pérgamo naquela época. E você vai observar os templos de adoração, que a gente vai falar muito sobre isso, os templos de adoração que são espalhados, e você vai entender por que Cristo se relaciona com Pérgamo dessa forma. Mas isso aqui
é um desenho que ilustra melhor a cidade, né? Passa para mim. A introdução, vou falar um breve relato sobre a cidade de Pérgamo, como eu fiz com todas elas, né? Para você entender um pouco sobre essa cidade. Éfeso era a principal cidade da Ásia, mas Pérgamo era a capital, posto que lá era a sede do governo imperial. Então, tanto Éfeso quanto Esmirna eram cidades influentes naquela época, e Pérgamo também tinha sua influência. Ela era tão influente que ela acabou sendo a capital do governo do Império Romano. Ali eles estabeleceram a sua sede, né? E nesta cidade que Satanás aparece como o príncipe do mundo. João 14:30 e 1 João 2:15, depois você pode ver, você pode ler em casa. O que o apóstolo João chama de mundo em sua primeira carta é de fato o grande inimigo da igreja de Pérgamo. Pode passar. Em 29 a.C., os líderes de Pérgamo construíram o primeiro templo dedicado a César, na Ásia. O louvor ao imperador tinha força aqui. Se noutras proclamava-se uma vez por ano a deidade de César, em Pérgamo a idolatria imperial era cotidiana. Incenso era queimado diariamente ao imperador. Aqui servir a outros deuses não era problema, desde que o nome de César fosse glorificado. Quando alguém dizia, Zeus é o Senhor, César tinha de ser imediatamente aclamado. Olha o ambiente dessa cidade. Aqui eu consegui mais algumas fotos atuais, né, do que restou da cidade de Pérgamo. E aí você ainda tem aí, foi os arqueólogos que descobriram a cidade. Pode passar para mim. A dificuldade para os crentes residia no fato não poderem servir a dois deuses. Se proclamassem César é o Senhor, trairiam o Deus, o seu Deus. Caso contrário, seriam mortos por amor a Cristo. A montanha que se elevava a 1000 metros acima da cidade estava recoberta de templos pagãos, santuários e altares a Zeus, Atenas, Dionísio, Asclépio ou Esculápio. Cada um possuía seu templo. Então você começa a entender que a cidade era toda cercada de idolatria. Todos os deuses que você podia imaginar da Grécia Antiga eram adorados naquele lugar. Passa para mim. Um gigante altar a Zeus, a maioria das deidades gregas, foi construído ali em forma de trono. Muitos acreditam que este era o trono de Satanás citado na carta. De qualquer forma, era o altar pagão mais famoso daquela época. Aqui tem mais um pouco aqui das ruínas. Essa aqui, na verdade, é a entrada de uma antiga biblioteca que havia na cidade de Pérgamo. Uma coisa que os gregos, eu sei que você já sabia, mas não custa nada lembrar, eles eram muito cultos, eles buscavam muito conhecimento. Então, todas as cidades tinham bibliotecas públicas para as pessoas irem ler, enfim. E essa daí é mais um patrimônio histórico que ainda existe lá. Pode passar. A cidade estava tão profundamente envolvida com a idolatria que possuía seu próprio deus, Asclépio, o deus da cura. Olha como é que era o estilo de adoração para esse deus, irmãos. Adoradores vinham a este templo para encontrarem o alívio de suas enfermidades. Cobras arrastavam-se pelo templo. Os adoradores eram encorajados a deitar-se ao chão para que as serpentes subissem-lhes pelos corpos. Criam que o toque das víboras tinha poder curador. De fato, o símbolo da medicina, uma serpente enrolada, representa o deus Asclépio. Agora você entende de onde saiu o símbolo da medicina? Tudo tem fundamento, né, irmãos? Nada é por acaso. Agora, que coragem, né, irmãos? Deitar no chão e ficar esperando a serpente vir.
Que coragem, hein, irmão? A geração Z vê uma barata, já fica como? A barata. Ali o povo deitava para a serpente vir, irmão. Passa. Era neste local, olha isso, gente. Era neste local que a igreja se encontrava. Vivia ela no quartel-general do inferno. Servia a Deus nas raias do trono de Satanás. Passa para mim. Aqui tem mais um pouco, essa imagem, como eu estou perto, fica muito embaçado. Mas dá para ver mais um pouco da cidade, ali aquele formato de arena, que era uma das culturas deles, né? Nas cidades sempre tinham arenas, onde eles faziam lá os duelos dos imperadores, aquelas coisas todas lá. Passa para mim. Aí a gente começa a entender algumas coisas que Cristo vai falando nesse texto, sobre a mensagem que ele envia para a igreja de Pérgamo. Era uma igreja que estava rodeada de idolatria. Pérgamo estava sendo tão oprimida, que o próprio Deus que vai agora falar com essa cidade, ele vai dizer: olha, eu sei onde vocês estão. Inclusive essa cidade é a cidade de Satanás. Eu sei tudo que vocês estão passando aí. Mas vamos lá. Na cultura romana, aí a gente começa a entender, quando o Senhor fala que na sua boca sai uma espada afiada. Lembra aqui, logo no primeiro versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: assim declara aquele que tem uma espada de 2 gumes afiados. Você vai perceber que a cada igreja, o Senhor se reporta de uma forma. Lembra? Quer ver? Aqui em Esmirna, está logo aqui do lado, ao anjo da igreja de Esmirna escreve: aquele que é o primeiro, o último, e que foi morto e ressuscitado. Lembra semana passada que eu disse que significa isso? Como Cristo morreu e ressuscitou, e os irmãos daquela igreja estavam prestes a viver o martírio, porque aqui vai dizer, né, durante 10 dias vocês serão perseguidos, e Cristo, sabendo que eles iam sofrer o martírio, o próprio Cristo fala para eles: olha, assim como eu tive morto e ressuscitei, vocês também vão morrer, mas vocês também ressuscitarão. Então a igreja de Esmirna, o Senhor se apresenta dessa forma. Agora Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Por que o Senhor estava dizendo isso para aquela igreja? Porque as 7 estrelas representam os 7 pastores da igreja, os 7 anjos, e o fato dele caminhar no meio do candelabro de ouro, porque o candelabro representa a igreja. Então ele fala para a igreja de Éfeso: eu sou aquele que caminha no meio da igreja. Só que a igreja de Éfeso é uma igreja que perdeu o quê? O amor, o fogo do Espírito, que eu falei. Então o Senhor fala para ela lá no final: eu vou remover o candelabro de vocês. Por quê? Porque vocês perderam o primeiro amor. Então o candelabro representa a luz, sim ou não? Então o que o Senhor está dizendo é: quando eu sair, vocês serão totalmente trevas. Aí agora para essa igreja, que é a igreja de Pérgamo, o Senhor começa dizendo: eu sou aquele que da minha boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Por que o Senhor está falando isso para essa igreja? Vamos entender. Na cultura romana, a espada era um símbolo do poder e autoridade. Significava a punição capital, vida ou morte. César tinha a palavra final, sua determinação tornava-se lei. Por que uma espada de 2 fios? Porque corta de ambos os lados. Cristo tem o poder sobre a vida e a morte. Possui autoridade para abençoar, salvar e condenar a eterna perdição. Porque Jesus revela-se à igreja desta forma? Há 2 razões. Passa. Primeira, Pérgamo achava-se sobre a espada de Roma. Lembra? Capital do Império Romano, cercada de idolatria. Então Pérgamo, ela vivia sobre a espada de Roma. Lembrando que, quando essas cartas foram destinadas às igrejas, havia uma perseguição aos cristãos, sim ou não, gente? Eu falei isso para vocês nos estudos passados.
Então a espada estava constantemente apontada para os irmãos ali em Pérgamo. Aí olha só, intimidação e medo alastravam-se nos corações daqueles crentes. Por isso, não podiam esquecer que havia uma autoridade mais forte que a romana. Alguém entendeu ou não? Quando Cristo está dizendo para ela, eu sou aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes, ele está dizendo, eu tenho poder e autoridade sobre a vida e sobre o meu poder é superior ao de Roma. Pegou ou não? Vamos lá. A despeito das táticas amedrontadoras de Roma, Cristo controlava todo o poder. Passa para mim. Elogios. Durante essas 2 quartas-feiras que passou, eu fiz uma estratégia para você entender melhor essas 7 igrejas, a carta dessas igrejas. O que eu fiz? Eu separei em 3 partes: elogios, advertências e recompensa. Lembram? A igreja de Esmirna foi a única igreja que não, a princípio, até o momento, que não recebeu advertência. Ela recebeu o quê? Apenas um alerta sobre o que estava para acontecer. Só que Pérgamo, a advertência volta. Mas vamos ver os elogios primeiro. Aqui, ó. O Senhor fala para ela. Vamos lá no versículo 13. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, ó o elogio, você permanece fiel ao meu nome e não renuncia à tua fé em mim. Olha isso, irmão. Olha essa igreja. O que o Senhor elogia ela. Primeiro, vocês têm sido fiel ao meu nome. Segundo, vocês não renunciam à sua fé em mim, em Cristo. Terceiro, Antipas, a minha testemunha fiel. Quarto, apesar de vocês serem a cidade onde Satanás habita. O que Deus está dizendo para essa igreja? Você está vendo tudo isso aí que vocês estão vivendo? Vocês estão vendo, todas as situações, todas as lutas, todas as adversidades. Tudo isso eu sei que vocês passam. E a conclusão que o próprio Deus está dizendo para essa igreja é que esta cidade é o trono de Satanás. Você consegue ter noção do que Deus está falando? Quem é que está falando, irmão? Quem está falando, irmão? Você já parou para pensar se Deus falasse assim para a gente? Saracuruna é o trono de Satanás. Quem é Satanás, irmãos? Diabo, gente. Está com medo de falar. É o diabo. O Senhor está dizendo, o diabo habita, ó, presta atenção. Eu não sei se eu escrevi isso aqui. Passa para mim aqui. Eu vou ver se eu não escrevi aqui, eu vou falar um negócio que está aqui na minha mente. Não, acho que eu não escrevi, não. O que a gente precisa entender? O que é habitar? O que é habitar, gente? Morar, lugar de moradia. Satanás, ele é igual a Deus? De forma alguma. Deus está em todos os lugares, por isso ele é onipresente. Satanás é onipresente? Então ele precisa escolher um lugar para... Entendeu ou não? Aonde ele escolheu para habitar naquele tempo? Em Pérgamo. E o Senhor está falando para a igreja de Pérgamo: o trono de Satanás está aí, nessa cidade. Que loucura, irmão, é essa? Que loucura é essa? Imagina as atrocidades, as imoralidades que não tinham nessa cidade. Eram tantas aberrações que o próprio Deus está dizendo, é o próprio Satanás que está aí.
Hoje, no século 21, o Rio de Janeiro é considerado o quê, gente? No mundo. Não é no Brasil, não. No mundo. Quem sabe? Chama o Rio de Janeiro de quê, gente? Babilônia. Vocês sabiam disso? Que o estado que você mora pode ser o lugar de habitação de Satanás hoje? Para você refletir um pouquinho. Vamos lá. Vamos continuar nos elogios. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, não é isso que o Senhor está falando ali? E ainda nos dias de Antipas, Jesus elogia a perseverança dos cristãos de Pérgamo, que foram fiéis à fé de Jesus, mesmo sob a perseguição intensa. Aqueles irmãos não negavam o nome de Jesus. Irmãos, preste atenção, por favor. Deixa eu gosto de conjecturar. Meu Deus, não tem nada para eu conjecturar aqui. Eu vou pegar, me dá alguma coisa, um pedaço de pau, alguma coisa aí. Presta atenção nisso aqui. Pega lá, pode pegar lá alguma coisa. Presta atenção, você mora no Brasil, amém? Brasil, por mais que a gente tenha hoje uma política muito insegura, muito instável, a gente não sabe o que é que vai acontecer com relação à igreja. Pode ser. Já achou aqui, Marcelo? A gente não sabe o que é que vai acontecer com relação à igreja e os pastores. Mas preste atenção que aquela igreja de Pérgamo, ela estava sofrendo perseguição intensa. Aqui no Brasil, nós servimos a Deus do jeito que a gente quer, sim ou não? Se você quer ir para a igreja, tu vai. Se tu não quer, tu não vai. Se você está animado para ir para o culto, tu vai para o culto. Tu não está animado, tu não vai. Se você está com dor no pé, não quer ir no culto, você não vai. Se o teu pé está bom, tu vai. Se você chegou do trabalho e está cansado, tu não vai. Se você estiver disposto, tu vai. Você serve a Deus do jeito que você quer. Não estou dizendo que Deus concorde com isso. É o jeito que você quer. Esta igreja constantemente estava sofrendo perseguição. A todo tempo a espada estava apontada para aqueles irmãos. Eles não podiam chegar em praça pública e dizer: louvado seja Deus. Não, tinha que falar: louvado seja César. Louvado seja Zeus. Mas louvado seja o Senhor Jesus, não podia. Porque a espada... Aí o Senhor está dizendo para esta igreja: olha, eu elogio vocês, porque mesmo diante da espada, da lança, vocês não negam a fé. Está vendo essa princesinha aí, minha filha? Nega teu Deus ou ela morre. Era assim. Você está entendendo isso? Está vendo teu irmão ali, mano? Nega teu Deus ou ele morre agora. Era assim. Aí, pastora, nega teu Deus ou teu filho morre. Mesmo sobre essa ameaça, essa igreja permanecia fiel. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, não era dor de cabeça, não era cansaço do trabalho, era a morte que ameaçava eles. Alguém está entendendo isso? Deixa aqui que eu posso ter que usar de novo. Você precisa rever, irmãos, a forma que você serve a Deus. Você precisa rever a sua fidelidade a Deus, o compromisso que você tem com Deus, o relacionamento que você desenvolveu com Deus. Porque essa coisa do crente do Brasil, estou desanimado, não sei se vou para a igreja, não sei se eu quero Jesus na minha vida. Você acha de verdade
que você está agradando a Deus com essa atitude, com esses comportamentos? Você acha de verdade que esses irmãos que foram decapitados por amor a Cristo, você acha que você vai ser tratado diferente? Porque você é mais bonito do que eles? Porque você mora no Brasil? Precisamos rever, irmãos, a forma que nós servimos a Deus. E de fato mudar as nossas atitudes e comportamentos. Para que de alguma forma a gente possa alcançar o céu. Não vou nem dizer ser dignos do céu, que mesmo assim ninguém é digno, mas que a gente possa alcançar o céu. Aí o Senhor vem para a próxima parte. Qual a parte? Vocês estão negando a minha fé. A fé em quem? Em Cristo. Fé quem? A palavra de Cristo revelada aos homens. Aquela igreja recebeu uma revelação de Cristo. E por causa dessa revelação, a sua fé não saía do Senhor. Você sabe por que você oscila tanto na tua vida? Você sabe por que você está sempre indeciso? Sirva a Deus ou não sirvo? Amo o pecado ou não amo? É porque você não teve uma revelação da sua fé em Jesus. Porque quem tem a revelação da fé em Jesus, meu irmão, não tem principado, potestade, altura, profundidade, espada, fome, nudez, enfermidade que nos separa do amor dele. Mas você precisa ter revelação de quem Jesus é para você. Essa igreja suportava o sofrimento com fé. Uma fé fundamentada em Jesus. Não é no pastor da igreja. Em Jesus. Não é no papai ou na mamãe. Em Jesus, não é no irmão do lado. Uma fé fundamentada em Cristo. Jesus tinha uma fé fundamentada em Deus. Por isso ele dizia: quem não deixa pai e mãe por amor a mim não é digno de mim. Quem não largar esposa, filho, por causa de mim não é digno de mim. Fé fundamentada. Sabe quem Deus é e para onde está indo. Deixa eu contar uma coisa para você que você não sabe. Teu marido não vai te salvar. Tua esposa não vai te salvar. Teus filhos não vão salvar você. É cada um por si, negão. Cada um defende a sua causa diante de Cristo. Conforme a revelação vem para você, você tem que abraçar ela e seguir em frente. Ah, pastor, minha mulher não quer mais nada com Deus. O problema é dela, meu irmão. Porque no dia do arrebatamento, quem vai ser chamado é você. Aleluia. A revelação precisa vir para você, não vai vir para o casal não, irmão. Para você. A revelação tem que vir para o seu filho. Não é você revelar para ele não. Ele precisa ter a revelação. Eu oro todos os dias pelo meu filho, pelos meus filhos, para que o Senhor se revele para eles. Porque a partir do momento que o Senhor se revelar para eles, a convicção de fé vai tomar o coração deles. Aí acabou, irmão. Aí eu não vou precisar, diante de uma perseguição, falar para o meu filho: não negue a Jesus. Ele mesmo vai falar: pai, fica tranquilo. Haja o que houver, Jesus é o nosso Senhor. Você entende a revelação de fé para você? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Então essa igreja recebeu a revelação de fé. A palavra foi revelada de Cristo para eles. Olha os elogios que Jesus está fazendo para essa igreja. Passa para mim. Aí o Senhor menciona Antipas. Aí tu pergunta: meu Deus, o que tem a ver Antipas aqui? Tudo a ver. Vamos ler. É mencionado somente aqui. Evidentemente foi um mártir, provavelmente da própria congregação em Pérgamo.
foi morto entre eles na cidade onde Satanás habitava. Antipas se mostrou fiel até a morte. Dizem que ele pode ter sido o pastor da igreja e foi queimado dentro de um touro de ferro até a morte. Eu vou ler de novo para de repente alguma coisa entrar em você. Dizem que ele pode ter sido o pastor da igreja, que foi pastor da igreja e foi queimado dentro de um touro de ferro até a morte. Não foi a dor de cabeça que pegou ele, não foi a vontade, a preguiça, o cansaço, a esposa, o marido, o filho, não. Foi um touro de ferro. Botaram ele lá dentro. Nega o teu Deus. Não nego. Abandona a tua fé. Não tem como eu abandoná-la. Acende o fogo. Acenda. E ele morreu ali dentro. Aí, é óbvio que o Senhor vai exaltar esse homem. Em pleno Apocalipse, Deus trazendo uma revelação para João, vai falar da pessoa de Antipas. Antipas, olha o que o texto vai dizer. Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Antipas, minha fiel testemunha, alguém que não negociou com o sistema, alguém que não vendeu a sua fé, alguém que não parou diante das ameaças de Roma e das adversidades, alguém que foi fiel testemunha, leal testemunha, leal, meu irmão, leal testemunha. Passa para mim. O que significa testemunha? Vem da palavra grega martus. É a mesma palavra usada para descrever Jesus no capítulo 1, versículo 5. Com o tempo, passou a ser usada para identificar pessoas que morreram por seu testemunho de fé. E assim usamos a palavra mártir. Testemunha tem o mesmo significado de mártir. Aquele que está disposto a morrer pela causa de Cristo. Aleluia. Antipas, fiel testemunha, alguém que foi mártir pela igreja, que não negociou a sua fé, que morreu queimado. Ei, irmão, que tortura. Aí alguns de vocês pensam assim: nossa, Deus deixou ele morrer desse jeito. Deixa eu te contar uma coisa. Deus não tem relacionamento com a carne. Deus tem relacionamento com a alma e com o espírito. A forma que a carne vai morrer, Deus não está nem aí, irmão. Porque o que Deus quer é a tua alma. Então se vai ser apedrejado, crucificado, bala perdida, não interessa, meu irmão. Como a carne vai morrer um dia. O que importa é a tua alma. É a tua alma que Ele quer para passar a eternidade com Ele. Porque tu tá aí, meu Deus, o cara foi queimado, meu irmão. A morte foi horrível, mas Deus estava no céu assim: anda, sobe logo, sobe, vem ficar comigo. Alguém pode adorar o Senhor por isso? Alguém pode glorificar o nome do Senhor? Olha, aplauda o Senhor mais forte. A carne está sendo dilacerada, mas ninguém toca na tua alma. Ninguém toca no teu espírito, irmão. Aleluia. Passa para mim. Aí agora começa a advertência de Deus para essa igreja. Irmão, pelo amor de Deus, olha isso. O Senhor agora vai advertir essa igreja. Uma igreja fiel,
Uma igreja que não negociava o nome de Jesus. Uma igreja que mantinha a sua fé acesa. Mas o Senhor começou a perceber dentro desta igreja alguns comportamentos que Ele reprovou. Então Ele começou a advertir essa igreja. Vamos ver a advertência. Primeiro, tenho todavia contra ti algumas coisas. Apesar da perseverança dos cristãos em Pérgamo, havia problemas graves, ameaçando o bem-estar da congregação. Eles se mostraram tolerantes em relação às falsas doutrinas. Especificamente, dois erros citados nesta carta. Pode passar. Diferente da igreja de Éfeso, olha isso, que colocava à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram, lembram? Que a gente falou, questionavam seus ensinamentos. A igreja de Pérgamo passou a tolerar esses falsos profetas e mestres dentro da igreja. Uma igreja fiel, que diante de perseguições, de afrontas do Império Romano, não negava a sua fé, mas os falsos mestres, as falsas doutrinas, começaram a entrar nessa igreja, e ao invés deles, como a igreja de Éfeso, quando você vai ver a igreja de Éfeso, o Senhor vai falar para eles: eu tenho algo com vocês, que vocês detestam os nicolaítas, eu também. Já a igreja de Pérgamo começa a abrir porta para eles entrarem. A falsa doutrina, o falso ensinamento. Passa para mim. Aí ele vai falar sobre as doutrinas. Quais são as doutrinas? Está aqui no texto, irmão. Versículo 14. Tenho contudo contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos, e assim entregarem as práticas da prostituição. Além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Olha o que o Senhor está advertindo essa igreja, irmão. Balaão aconselhou a mistura. Quem lembra da história de Balaão? Balaque e Balaão, gente. Você nunca ouviu falar a história da mula que falou com o homem? Quem já ouviu, gente? Pelo amor de Deus, salva o rebanho, Jesus. Quando ele está lá batendo na mula, a mula olha para ele: ô, tem um anjo aqui, rapaz, para de me bater. Que a mula não queria andar, irmãos. Você conhece a história? Balaão aconselhou o incitamento ao pecado, a imoralidade sexual com mulheres pagãs, aconselhou a infiltração, uma armadilha. Assim os homens de Israel participariam de suas festas idólatras e se entregariam à prostituição, e o Deus Santo se encheria de ira contra eles, e eles se tornariam fracos e vulneráveis. Passa para mim. A doutrina de Balaão também contempla profetas mercenários, porque Balaão, ele vai ser pago, ele é um profeta, irmão, escute isso. Ele vai ser contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Você lembra da história? Está lá em Números. Alguém lembra disso? Números, acho que é Números. Ele vai ser contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Só que quando ele abre a boca para amaldiçoar, as palavras se transformam em bênção. Quando ele vai dizer: eu abençoo o povo de Deus. Lembra disso, gente? Eu abençoo o povo de Deus. Aí o rei vai ficar doido: ô, rapaz, é para tu amaldiçoar eles. Aí ele vai dizer: mas eu não consigo. Quando eu abro a boca para amaldiçoar, sai bênção. Por que isso, irmão? Porque ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou, meu irmão. Se a bênção de Deus está sobre você, não tem maldição de diabo que vai pegar você em tua casa. Quem é que pode contra o braço forte do Senhor? Quem é que pode contra o seu poder? Ninguém. Aleluia. Glória a Deus.
Então ele tenta amaldiçoar e não consegue. Só que ele está sendo pago. Aí o rei fala para ele: vai ter que dar um jeito aí, cara, porque eu preciso destruir esse povo. Aí olha o que ele faz, ele cria uma estratégia. Faz o seguinte: pega as mulheres de Medianita, as medianitas, pega as mais bonitas, as donzelas, e coloca elas para passear no meio do povo de Israel. Porque aí os homens vão chamar a atenção dos homens, e os homens vão querer se relacionar com elas. Aí vai abrir uma brecha. Aí você entra. Aí tu vai conseguir implementar a prostituição e a idolatria. Então Deus vai ficar com raiva deles. Você está entendendo o que é doutrina de Balaão? Aqui aí eu botei uns negócios aqui, ó. Mistura entre o santo e o profano. Aí eu botei corrupção da graça. Eu vou explicar isso aqui mais na frente. Balaão era mestre em confundir os assuntos espirituais e morais com os interesses. Balaão estava disposto a qualquer coisa para poder chegar onde ele queria. Passa para mim, que eu vou resumir tudo nos nicolaítas. Doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas ensinavam que o crente não precisava ser diferente. Essas duas doutrinas estavam dentro dessa igreja, irmãos. A doutrina de Balaão e de nicolaítas. O que é doutrina? Eu acho que eu escrevi aqui. O que são doutrinas, irmãos? Ensinamentos. Começou a se levantar, meu filho, líderes dentro da igreja de Pérgamo, com ensinamentos contrários àquilo que a palavra do Senhor diz. E começaram a falar: peraí, gente, não é assim não, é a graça de Deus, você não precisa mais andar assim, santidade. Que santidade o quê? Que tatuagem? Não, que esquece tatuagem. Tatuagem agora é moda. Pode tatuar, quem quiser tatuar. Não tem problema não, pode botar uma roupinha decotada. Nós estamos na graça, irmãos. Não existe mais pecado. Essas doutrinas estavam entrando dentro dessa igreja. E aí o Senhor está advertindo, doutrina de Balaão e nicolaítas. Vamos lá. Aí olha o que eles diziam, fazia parte da doutrina deles: quanto mais, olha só, quanto mais ele pecar, a pessoa pecar, de acordo com o ensino de Balaão, maior será a graça. Mais pecado, mais, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você entende isso? Vamos lá. Quanto mais ele se entregar aos apetites da carne, maior será a oportunidade do perdão. Olha as doutrinas. Eles faziam apologia ao pecado. Portanto, ensinos de Balaão significa comportar-se de forma mundana, ser como o mundo. E ensino dos nicolaítas. Passa para mim. Eu acho que eu acho que eu terminei aqui essa parte. Aqui tá. Eu não sei porque que entrou aquele Nike ali, tá? Foi alguma coisa que eu fui escrever, que como eu faço no celular, deu um Beyblade ali. É seguir líderes, conquistadores. Ai, Jesus, o que eu ia escrever ali? Que destacam a graça em detrimento da lei moral de Deus, de forma a justificar os seus pecados. Ouça, porém, o que o Novo Testamento ensina sobre isto. O que a gente precisa entender? Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Nós somos a geração dos falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores. Nós estamos vivendo um período em que a porta da graça foi escancarada, e você não consegue mais ver conversão.
O que é conversão? Mudança de mente, de atitude. Conversão. Você vê Deus transformando as pessoas de verdade. Conversão genuína. A gente não tem visto. Por quê? Porque abriram a porta da graça. Você não consegue mais distinguir ou diferenciar o santo do profano, os cristãos do mundo, quem caminha com Deus e quem não caminha. Por quê? Porque todo mundo está igual. O crente está na moda, o crente faz tatuagem, o crente, os cantores aí da secular brasileira, todos são cristãos agora, todo mundo fala que é cristão. Você está vendo artistas batizando lá no Jordão, você entende? Mas você não vê conversão. Por que isso? São igrejas que estão cheias das práticas dos nicolaítas, são igrejas que estão cheios da doutrina de Balaão. Então eles não querem mais confrontar o pecado do povo. Não importa, a graça diz que quanto mais pecado, mais perdão. E não é assim que a gente aprende com Cristo, irmãos. Uma vez convertido a Jesus de verdade, busque uma vida de santidade. Separe-se desse mundo. Esse mundo é o trono de Satanás. Passa para mim. O que precisa ficar claro para nós? Doutrinas são ensinamento de homens inspirados por demônios. Essas doutrinas são homens inspirados por demônios. Desconfia, irmãos. Você não pode aceitar qualquer coisa. O reino de Deus ainda é um reino que para entrar nele tem que ter um caminho de santidade. Sem santificação ninguém verá a face do Senhor. Sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Aqueles que veem a santidade de Deus afirma: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Passa para mim. Advertência ainda. O Senhor fala para eles: diante do exposto, arrependa-se. Qual o exposto? Dos comportamentos mundanos. Talvez aqui entre nós tenham pessoas assim. Não que essa igreja tenha doutrina de Balaão, porque aqui não tem, e nem doutrina de nicolaítas, mas a carta é destinada à igreja. Quem é a igreja? Nós. De repente você vive como a igreja de Pérgamo. Sentimentos mundanos estão dentro de você, atitudes, comportamentos. Aí diante desse exposto, o Senhor declara: arrependa-se. Se não mudarmos a mesma palavra, espada, que sai da boca do Senhor Jesus para salvar, virá em breve para sacramentar a condenação sobre a qual o mundo já está por causa do pecado. Irmão, o mundo já está condenado. É só uma questão de tempo para Cristo voltar e o mundo será condenado. Agora, quanto a nós, vamos querer ser condenados junto com o mundo? É isso que Cristo está advertindo essa igreja, no versículo 16. Todos que têm abandonado a sã doutrina, a verdade do Evangelho, serão julgados e condenados. Deus não está perguntando para você quanto tempo você tem de igreja, com quantos anos você se converteu. Não interessa para Deus. O que importa para Deus é se o teu coração queima de amor por Jesus, se você tem fervor pela obra do Senhor, pela casa do Senhor, pela sua palavra, pela oração. O que importa para Deus é se você não abandona a sã doutrina.
Porque o tempo, irmãos, é um negócio esquisito. O tempo é esquisito. Eu me converti a Cristo com 14 anos de idade. Eu estou mais ou menos com uns 24 anos de vida cristã. O meu amor por Jesus aumentou. Não diminuiu. Eu estou mais doido, mais maluco, mais fascinado, mais chapado, mais tudo. Por quê? Porque amor não diminui, cresce. Amém ou não? O amor diminui, cresce. Agora, você precisa da revelação de fé, de quem Jesus é para você. Por isso que cresce. Aí a advertência, no versículo 16, diante desse exposto, arrependa-te, caso contrário, logo eu virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada que sai da minha boca. Jesus está falando para esta igreja, que estava sob a ameaça da espada romana. Se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem as suas atitudes e comportamento, a espada que vai passar em vocês é a que sai da minha boca. Não é a espada romana. Por isso a gente entende quando o profeta Ezequiel, Deus fala para ele: ei, Ezequiel, vocês precisam temer a Deus, que tem o poder de matar a carne e a alma e lançar no inferno. Você entende o que Deus está dizendo para essa igreja? Se vocês não se arrependerem, não arrancar as doutrinas dos nicolaítas, os comportamentos mundanos, os pensamentos mundanos, os sentimentos mundanos de dentro de vocês, a espada que virá será a minha, não é a de Roma. Alguém está entendendo isso, irmãos? Diante do exposto, arrependa-se. Passa para mim. Aí vem o versículo 17. Olha isso. O versículo 17. Aqui vem a recompensa. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela à igreja. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre esta pedra branca estará gravado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Vamos entender isso aqui. Primeiro, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito revela à igreja. O que ele revela? Precisamos dar atenção a advertências que o Espírito está nos fazendo neste dia, e mudar os nossos comportamentos. Qual é a advertência? Qual é a revelação do Espírito para nós essa noite? A carta à igreja de Pérgamo. Se você se sente como a igreja de Pérgamo, ele diz: arrependa-te, antes que a minha espada venha. Aí agora ele está dizendo qual é a recompensa. Aí a recompensa está aqui. Passa para mim. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido. Que é isso, irmão? Aonde a Bíblia fala sobre o maná? No livro de Êxodo. Lembram? Quando Deus livra o povo de Israel do cativeiro, durante 40 anos eles caminham sobre o deserto, lembra? Amém? E a Bíblia Sagrada vai dizer que todos os dias o Senhor liberava para eles o quê? Maná. Segundo, existem várias interpretações sobre o maná, mas uma das que eu acho muito interessante é que o maná era uma espécie de pão com sabor de mel. E todos os dias o Senhor falava para o povo: não guarda, porque amanhã vai estar podre, é para comer agora. O que é isso, irmão? Deus sabe que a gente gosta de coisa fresca, né? Você vai na padaria e fala: eu quero o pão de semana passada. Nada, saiu agora, está quentinho, tá, é esse que eu quero. Deus, sabendo disso, todos os dias Deus mandava maná fresquinho para o povo. Aí, agora em Apocalipse, a igreja de Pérgamo, o Senhor vai mencionar o maná. Mas o que significa isso? Simboliza o privilégio
que todos os cristãos verdadeiros e sinceros têm de participar da grande festa celestial e messiânica chamada Boda do Cordeiro. Ei, escute aqui, o banquete não vai ser no deserto mais. O pão não vai cair do céu e tu vai pegar. Agora o Senhor está dizendo: eu tenho um maná escondido no céu. Vocês vão participar do banquete celestial. Ninguém sabe o que será servido, mas o Cordeiro vai estar lá para a gente poder estar junto com Ele. Aleluia! Oh, aleluia! Por que o maná escondido? Porque não foi revelado para ninguém o que está sendo preparado na eternidade. O Senhor não mostrou para ninguém, mas quando a gente chegar lá, o Senhor vai dizer: vinde, amados meus, ao banquete preparado. Orebarachuri andarabaragachúria. Glória a Deus. Eu não sei, meu irmão. Ei, Gabi, eu não sei nem qual vai ser o meu lugar na mesa. Se Cristo vai estar na cabeceira, eu também não sei. O que eu sei, meu irmão, é que eu quero estar lá. Pastor, qual é o alimento que vai ser servido na mesa? Irmão, nem me interessa saber agora. Eu quero saber quando eu chegar lá, olhar o Cordeiro sentado e dizer: ei, Cordeiro, eu cheguei. Olha eu aqui, eu cheguei. Olha eu aqui, eu cheguei, Cordeiro. Alguém pode glorificar o nome do Senhor? Alguém pode exaltar o nome dEle? Só quem está indo para lá, abre a boca e adora ao Senhor. Orabarachúria, andarabaragachúria. Existe um lugar preparado para nós. Existe um lugar. Ele falou para os discípulos em João: eu vou para o Pai e vou preparar um lugar para vocês, para que aonde esteja eu, esteja vós também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ei, meu irmão, eu não sei o teu lugar na mesa, mas eu sei de uma coisa: quando eu olhar para a direita eu vou ver Noé, quando eu olhar para a esquerda eu vou ver Abraão, quando eu olhar para frente eu vou ver Isaac, Jacó, eu vou ver Daniel, meu irmão, eu vou ver o profeta Ezequiel, eu vou ver o profeta Isaías, e eu vou dizer: eu cheguei também, eu lutei, perseverei até a morte, guardei a minha fé e cheguei aqui, eu cheguei aqui. Vai, exalta Ele aí, vai. Glorifica Ele aí. Ai, meu irmão, quem me dera se fosse agora o céu partir ao meio e a trombeta tocar e nós sermos arrebatados com Ele nas alturas. Orabarachúria. Ora baracalabadaragachúria. Não negue a sua fé. Persevera, meu irmão. Persevera. Não negue a sua fé. Persevera. Uou. Aleluia. Aqui. E não para por aí não. Porque Ele vai estar lá na mesa e nós também. Passa para mim. Oh. Aleluia. Alguém está sentindo a presença? Sim. Aí Ele fala: bem como lhe darei uma pedra branca com um novo nome, o qual ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Tem um mistério aqui muito forte. Mas eu fico imaginando, irmão, eu não sei como vai ser lá, se nós vamos ouvir a voz do Senhor audível, ou se vai ser dentro da nossa, que a voz vai ecoar e vai falar o meu nome. Leandro, se apresente para mim. E eu, já me levanto e vou diante do trono. Eu não sei, mas o nome só eu que vou. Porque só eu terei aquele
Hoje tem trocentos mil Leandro na face da terra. Se Deus gritar do céu, Leandro, vai aparecer de 50 milhões. Mas lá, diante de milhões e milhões e milhares, quando Ele chamar o nome que Ele vai me dar, só eu vou ouvir. Mas o que isso significa? Olha, os juízes da época costumavam usar uma pedra branca para votar em benefício do réu. Os escravos que ganhavam alforria ganhavam uma pedra branca como atestado de sua liberdade. Está pegando ou não? Passa. Aqui o simbolismo sugere um ingresso patrocinado por Cristo para a grandiosa festa com a sua igreja. Se naquela época o juiz dava uma pedra branca na mão do escravo e dizia: você está livre, se alguém pegar você, mostra a pedra. Isso é o sinal de que você está liberto, de que você é um escravo livre. Aí Cristo faz o que com a gente? Aleluia. Ele vai dizer: eu vou dar uma pedra para vocês também. Ei, mas não é para ser livre do Império Romano, não. É para vocês chegarem na eternidade. Quando chegar na porta da eternidade, mostra a pedra que eu dei para vocês, e vocês vão poder entrar. Aleluia. A salvação é uma convicção pessoal e verdadeiramente conhecida apenas entre os escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Cada um recebe uma. Nessa pedra tem um. A Alexa não vai chegar com a pedra escrita Alexa e Baia. Alexia. Estou conjecturando o nome, tá, irmãos? Na pedra vai ter só o nome dela. Na pedra vai ter só o nome do Bayer. Na minha pedra vai ter só o meu. Você entendeu? A pedra para a gente hoje é a salvação e a convicção pessoal, intransferível. Intransferível. Cada um tem a sua pedra. A pedra simboliza libertação. Todos que estão em Cristo têm a pedra. É essa pedra que faz a gente ser livre da escravidão, do pecado, de Satanás, e que vai nos dar acesso à eternidade. Por isso ele vai dizer: e todos vão receber uma pedra com o nome gravado, que ninguém sabe, ninguém conhece, só você e ele. É individual. Individual. Tu não vai salvar a tua casa, tu não vai salvar a tua parentela. Você pode interceder, orar, mas salvar, quem salva é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Passa para mim. Semana vem, carta à igreja de Tiatira. Aleluia. Eu quero orar com você. Fique de pé, por gentileza.